Ayrton Senso. Aqui estou iniciando a gravação, Roberto. Tudo bem? Bem, começou agora aqui, né? É estranho esse cronômetro aqui, né, cara? A gente nunca sabe se está gravando ou não tá. Aparece para mim que começou agora, mas beleza. Aparece aí escrito Márcio está gravando a chamada? Não, para mim aparece só dois horários, né? E o de cima começou a gravação, de baixo não. Mas enfim. Né? E aparece, está gravando. Então, deve ser na fé, como a gente sempre faz. Sem medo, né? Sem medo. Sem medo, boa. E aí, tá tudo bem? Tudo paz, e aí? Aí também. Então vamos lá. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 94 e o tema de hoje é a indústria do medo. Bom, esse tema você que sugeriu, na verdade, né? Um textinho pequeno, aí eu só destrinchei um pouco mais, coloquei mais detalhes para que a gente pudesse ampliar um pouco mais essa questão, né, cara? Mas é interessante, né, esse aspecto do medo, como talvez o estado de mente mais premente na sociedade atual, dependendo da situação, da circunstância, como um fator desequilibrador, né, e vai, inclusive, até contra a ideia de uma sociedade, né, ou de uma civilização cujos elementos constituintes se cooperam entre si, né, para que aquilo seja perpetuado e se desenvolva ao longo do tempo. O medo, ele desestabiliza muito, né? E, lógico, em nível individual, isso é vivenciado o tempo todo por nós, seja um momento ou em outro, mas também existem os aspectos grupais e sociais que o medo acaba provocando, né? Então, por isso que eu coloquei aqui a indústria do medo, porque eu acho que existe, de certa maneira, existem, acho que, mecanismos de controle, né? Sempre existiram ao longo da história, né? A gente, através, sei lá, começa com os bárbaros, né? Na época que eles invadiam os vilarejos e barbarizavam, né? O próprio nome diz, né? Bárbaro vem daí, barbarizavam a tudo e a todos. Uma forma realmente de você controlar, né? Ter um domínio sobre certas circunstâncias. E isso ao longo da história sempre foi a marca da humanidade, né? Mais recentemente aí com a Segunda Guerra Mundial, mas até hoje isso ocorre, por exemplo, mais recentemente agora com a invasão da Ucrânia, né? Mais uma vez, o medo, né? Dando as cartas, né? Vamos colocar medo, vamos apavorar as pessoas, porque assim a gente consegue controlar territórios, controlar recursos e uma série de outras situações. Por outro lado, também tem um aspecto, acho que, da grande mídia, né? Isso eu acho que acabou sendo um pouco quebrado agora com a difusão da informação por todos os lados, mas acho que até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, ainda era uma marca também muito triste da grande mídia de estar sempre enfocando na questão negativa, no aspecto da violência, no aspecto do lado de tudo aquilo que nós temos de pior, né? Também como um mote talvez mais poderoso da nossa sociedade. Mas ainda assim, eu acho que você tem toda uma indústria de filmes de terror, né, que aí tem uma série de aspectos psicológicos explorados, né, como aquela questão de você provoca uma tensão, mas depois, pelo fato de você estar vendo simplesmente um filme, a sensação de alívio imediatamente após assistir aquele filme justifica, pelo menos de uma certa maneira, o fato de muitas pessoas irem ao cinema para passarem medo, né? Mas eu acho que existem certos aspectos interessantes que, saindo desse campo instintivo animal, onde o medo ele tem a sua função, né, de simplesmente ser um mecanismo de perpetuação de todas as espécies, na espécie humana isso acaba sendo muito disfuncional, né, de diversas maneiras. E eu acho que é um tema tão amplo que talvez hoje não dê o episódio totalmente aqui, não dê conta de a gente abarcar tudo isso que esse assunto pode fomentar em termos de informação e de exploração, né? Mas, enfim, era mais ou menos isso. Então, já passo a bola para você fazer os seus primeiros comentários. O que você gostaria de adicionar em relação a esse tópico? Não, muito bom. A introdução, como sempre, é genial. Na verdade, o que aconteceu? Eu estava lendo um livro de uma cientista inglesa, britânica. Ela estava comentando sobre a proliferação das armas nucleares depois da Segunda Guerra Mundial. E a descrição dela foi tão legal que eu me lembrei da minha infância, que eu achava que eu ia morrer num inverno nuclear a partir de uma Terceira Guerra Mundial. O Brasil não estaria envolvido, mas a gente seria coberto, como todo o planeta, por
uma capa, o planeta seria coberto por uma onda radioativa, uma nuvem radioativa. Eu tenho isso muito claro na minha infância, né? E aí eu estava lendo, e daí que me veio a ideia da ideia da insegurança, né? O que ela colocou poxa vida, 3 bombas nucleares seriam suficientes para já mais ou menos garantir a segurança, mas a gente criou milhares de bombas nucleares, quando depois da quinta o efeito já não adiantaria nada, a destruição já estaria sido pronta e completa, né? Aí eu fiquei pensando na questão da segurança, que depois deriva para o medo, como a gente criou aí sim que eu usei o termo indústria da segurança, né? Não contra os tigres de dente de sabre ou contra os animais fora da caverna, mas contra nós mesmos. E aí vem a ideia de armas, a gente cria armas. Uma coisa, por exemplo, é uma faca. Uma faca é uma faca. Eu posso usar para cortar um pão para me satisfazer a alimentação, posso usar para matar uma outra pessoa. Ela é neutra em si. Mas uma metralhadora, ela não tem um aspecto neutro, ela não é feita para fazer buracos na parede para colocar quadros, né? Ela foi feita uma bazuca para atingir outro ser humano, é muito claro. Existe uma mega indústria. No livro, a mulher comenta lá, inclusive, quanto dos orçamentos das grandes potências hoje são destinados a isso, né? Então, do macro ao micro, toda a parte da segurança está voltada e está encobrindo esse grande medo por trás, né? O medo de morrer, eu crio seguros. O medo de ser atingido, eu crio armas. O medo de morrer cedo, eu tomo remédio. Uma série de outras coisas. E como você disse, um aspecto que era parte da nossa evolução, instintivo, e que bem manejado, bem administrado, nos faz viver melhor, disfuncionalmente nos torna pessoas em pânico, desconfiadas de todo mundo, sempre em estado de tensão, guerra, e reforçando aquela ideia do outro. O outro, se não for da minha turma, é o inimigo, contra o qual eu preciso me proteger, me defender, preciso da segurança, e do qual eu sinto medo. Muito bem colocado. Terrível, né? Completamente. Mas é interessante, né, cara, esse aspecto de como é que a gente foi pegando uma via, parece que paralela, um ramo, que foi se distanciando, parece que dessa grande árvore da evolução, né, cara, onde que esse medo vai nos isolando de tudo e de todos, né? Nos isola, acho que o primeiro grande isolamento é nos isolar em relação ao reino animal, né? Porque o medo ele faz isso, ele tem essa característica de nos isolar, né? E depois nos isolando uns dos outros. Né? Ou seja, não só eu vou fazer algo à parte do reino animal, eu não faço parte mais disso, não me reconheço como parte da natureza, mas também não vou me reconhecer como parte do outro. Então, esse isolamento, ele tende a criar esse estado de desconfiança, né? Onde o que está fora de mim, teoricamente fora de mim, pode não ser bom, pode não ser legal, pode ser ameaçador, né? E você vai criando esses mecanismos não apenas de intensificação desse isolamento, como também de manutenção desse aspecto, né, através do quê? De muros, de grades, de armas, né? Eu vou me manter nesse estado onde há sempre essa tensão por baixo, né? Eu nunca estou completamente protegido e tudo ao meu redor é uma ameaça, enfim, completa. Então, é complicado, cara, porque e é difícil, porque é um estado mental que eu considero como uma espiral descendente. É um problema que se autoalimenta o tempo todo, né? Então, quanto mais medo ele gera, e isso vai criando um estado completamente caótico, né? Que acaba sendo uma contraposição àquilo que o Tom Campbell, né, ele menciona muito, falando de que, na verdade, o medo ele é o oposto ao amor. Né? A gente acha que realmente o que seria o oposto ao amor, geralmente a gente acha que é, sei lá, indiferença, né, algo assim, mas não, ele fala que é o medo. E faz sentido justamente por isso, né, de que o amor faz ou causa um efeito contrário. Eu acho que, né, seria a espiral ascendente, de que ela amplia, né? Ela abre as portas, né? O amor ele produz. O amor tem tudo a ver com o outro, né? Tem tudo a ver com o que está ao nosso redor, né? E gera movimento, gera empatia, né? Gera abertura, gera crescimento. O medo faz justamente o contrário, né? Isolamento, né? Tem tudo a ver comigo, não tem a ver com o mundo ao meu redor. Então, acho que ele acaba fazendo
distinção que é muito útil e nos ajuda a entender o estado mental preponderante da nossa civilização, né, onde essa tensão está ali sempre presente, né, e ao ponto de provocar guerras, né, e em pleno, né, século XXI, aí temos, infelizmente, mais uma triste invasão no coração da Europa, e a gente fala, poxa, mas não é possível, né? Não é possível porque ainda continuamos a enxergar todo mundo isoladamente, e a gente não reconhece que há um Vladimir Putin dentro de cada um de nós, né? E de que isso faz parte de um grande contexto onde todos nós participamos, né? E esse isolamento, na verdade, ele é fruto, é causa de uma grande ilusão, de um grande maia de separatividade, né? De que somos cada um por si e Deus contra todos, né? Impressionante. Muito bem colocado, né? Você lembrou do Campbell, muito legal, né? Ele escreveu lá, né? O amor une, né? O amor cria pontes e o medo separa, né? Aquela ideia, você colocou uma frase muito legal. Aquela desconfiança a priori, ela é até saudável, porque é o primeiro instinto. Tanto é que ele vem do cérebro reptiliano, que vem depois a gente racionaliza. Mas a gente não dá nem tempo para essa racionalização chegar e dizer, mas espera aí, deixa eu analisar primeiro até que ponto isso une ou não. A gente está tão condicionado com essa ideia de o outro é o inimigo, é uma tensão total, a gente vive em tensão, a gente vive com medo. E quando a gente fala da guerra, você falou muito bem, olha que coisa interessante. Chama a atenção porque é uma guerra na Europa entre brancos. Então, poxa, brancos são racionais, não deveriam estar fazendo isso, a gente deveria ter superado isso. Puxa, está acontecendo mais 38 conflitos no mundo, mas ninguém fala nada. Por que na Ásia, por que na África, por que na América Central? É menos importante, chega menos na mídia, como você falou, que é o aspecto negativo da mídia, que não dá atenção porque não vende, não chama tanta atenção assim. Esse é um ponto. Segundo ponto, puxa vida, do macro para o micro, guerra, eu acho que a gente vive em guerra civil aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, ou no Brasil, se você tem 50 mil assassinatos registrados, 50 mil mortes por armas de fogo, é guerra civil. Sim. É guerra civil. E estamos todo mundo em pânico, criando mecanismos, grade. Eu sou da época que os apartamentos eram abertos, as entradas dos apartamentos não tinham grades. Que apartamento hoje não tem grade em alguma grande cidade do país? Né? A gente se defende, a gente já parte do pressuposto. Andar na rua, determinado horário da tarde e da noite, a gente já sai tenso. Sair com algum objeto de valor, e hoje é o celular, antes era uma carteira, antes era dinheiro e espécie, é pedir ou se preocupar se aquilo vai ser objeto de roubo, de violência. Somos todos dependentes dessa violência que, graças à nossa sociedade peculiar aqui das cidades do Brasil, mas olha para o mundo inteiro, está tudo assim. Conversando com amigos meus do Chile, e eu morei lá, disseram, você não reconhecerá o país que você conheceu aqui há 20 anos. É outra coisa, a gente agora está com preocupações que você dizia que existia, a gente nunca imaginava que existia. Infelizmente é assim, uns contra os outros. Né? Isso, né, cara? Mas acho que também tudo parte dessa distorção, grande distorção, e aí acho que a gente pode entrar também, a partir de agora, nessa questão do paradigma materialista, né? Mais uma vez reforçando que esse paradigma materialista não se refere à questão simplesmente de uma pessoa que acumula bens, né, que gosta de bens materiais, não é isso não, mas é todo o arcabouço conceitual que nos diz que, né, somos seres físicos, né, que a mente ou a consciência é um subproduto do cérebro, né, simplesmente um acidente de percurso, calhou da gente acabar adquirindo, né, seja lá que palavra for, consciência como um efeito colateral e na hora que a gente for morrer, com a morte do corpo biológico, esquece, todo o resto vai para o saco também, vai tudo embora. Então, por um lado, você tem toda a criação dessa tensão, o medo primordial de todos, que é o medo da morte, por exemplo, ele é completamente oprimido, né, por um silêncio sepulcral, assim, parece que como uma falta de respostas, né, que o Ocidente se depara com ele, né, cara, de que assim, não pode se falar a respeito desse assunto, não lidamos bem com a morte, não vamos falar sobre, coloca para baixo do tapete, não interessa. Todo mundo sabe, todo mundo carrega dentro de si essa certeza absoluta que vai morrer um dia, né, mas também é um assunto proibido. Então, esse medo primordial em relação ao paradigma predominante, que é o materialismo, ele acaba se chocando de frente, né, por um lado, você incentiva esse medo, você dá impulso para que ele seja muito disfuncional,
Por outro, você não traz respostas aos anseios mais profundos da humanidade no intuito de contrabalançar esse desequilíbrio, né? E aí você gera ainda mais tensão, né? Então, acaba não sendo uma surpresa, né? A gente está vivendo numa sociedade como essa que você mencionou, descrevendo casas, apartamentos com grades, com portões, com segurança, né? Uma indústria da insegurança, na verdade, né? Que fala, não, você não está seguro, você precisa comprar um seguro para o seu carro, um seguro para isso, seguro para aquilo, seguro de vida, seguro de imóveis, celulares, etc. Então, tem todo também um mecanismo de negócios por trás, né, envolvendo nessa questão da criação do medo. Então, cara, eu acho que tudo começa por essa questão de você não reconhecer em si próprio esse lado sombrio, né, essa sombra que a gente menciona em alguns episódios já, né, de que se encontra dentro de nós esse lado negativo, né, o reconhecimento de que há dentro de nós esse lado negativo. E aí a gente, né, projeta na sociedade, projetamos nos outros, né, e essa desconfiança que nós temos em relação aos outros, cara, desculpa eu mencionar aqui a quem estiver assistindo, mas no fundo, uma desconfiança que nós temos em relação a nós mesmos. Se nós desconfiamos da humanidade, por tabela, estamos desconfiando da gente mesmo. Por quê? Porque somos parte dessa humanidade, né? Então, é como se eu desconfiasse de mim mesmo, né? Eu não sou uma pessoa confiável, portanto, não confio no outro. Né? Embora, lógico, que o ego vai dizer justamente o contrário. Vai falar, não, lógico que você é confiável, né? É o outro sempre que é o problema, né? Mas essa é uma grande armadilha, né? O ego, quando ele prevalece, ele cria aquela carapaça de auto-engano em que eu estou ciente de quem eu sou, tal, mas eu passo na média. São os outros o problema são os outros. Aquela velha brincadeira que eu costumo fazer. Todo mundo se acha um potencial Ayrton Senna, um grande motorista. Os outros é que dirigem mal. Exato. Os outros sempre dirigem mal. E eu acho que você colocou uma coisa legal. Acho que o Tom Campbell fala isso e em outros lugares eu também já li. O medo da morte é o medo primordial e dele deriva todo o resto. O medo da dor, o medo da perda, perdas em geral, até do materialista que acumula bens, poucos desfrutam desses bens. Muitos passam a vida inteira com medo de perder. Tanto é que o medo de perder, isso já está provado, é muito maior do que o prazer de ganhar. É incrível, em qualquer área, né? E gozado. Quando a gente, e muitas vezes a gente percebe, quando se criam as pontes, quer coisa melhor do que ter parceria, quer coisa melhor do que poder fazer coisas juntos, quer coisa melhor, inclusive, de poder ter um abraço consolador, suportar a dor, suportar os momentos ruins que fazem parte da vida em companhia. Talvez esse seja outro grande medo total. Puxa vida, a solidão. Também é parte desse grande medo. Eu estou, no fundo, até consigo mesmo. Quem não está bem resolvido se sente pior ainda. Porque na carapaça do auto-engano, puxa, mas nem a mim mesmo eu confio. Nem comigo mesmo eu posso contar. Exatamente. É muito triste, é muito triste. Mas essa falta essa questão de não contar consigo próprio, advém justamente desse fator ilusório, né? De que, como eu me identifico com o ego, essa é a única parte, essa única porção da minha identidade que eu levo em conta, todas as outras partes que eu ignoro, né? Elas estão aí saindo pelos poros, estão causando danos ao entorno, mas eu não me reconheço fazendo parte disso, né? Então, obviamente, você vai só reconhecer aquilo que você considera legal, importante, ou seja lá o que for, e isso vai causando problemas ao seu redor, e as pessoas, né, veem aquilo, porque, né, isso é perceptível para quem estiver ao seu redor. Você não se reconhece naquilo, faz as suas burradas, né, e o mesmo acontece com a outra pessoa em relação a você, né. Então, a questão da desconfiança, ela já parte de si mesmo, não, por causa desse mecanismo que a gente acabou criando, né? De identificação com o ego, de identificação com aquela parte que foi adaptada, que não é o eu natural, é o eu adaptado. Né? Então, assim, a premissa já está comprometida logo de cara, né? De que essa desconfiança já inicia contigo. Então, é lógico que ela vai ser espelhada no mundo exterior e é lógico que isso vai ter uma consequência coletiva, né? Muito cara para todos nós. Né? E estamos vivendo isso na pele. Tá bem colocado. A premissa sendo falsa já parte do princípio de que a construção é frágil. A construção sendo frágil, se engana o consciente, não engana o inconsciente. Então, o exterior já vai se mostrar. Puxa, eu sou frágil. O que eu faço quando eu sou frágil? Eu me defendo. Eu busco segurança. Eu me calço
em aspectos que vão me dar essa sensação de segurança e superar esse medo. E busco qualquer coisa que me tire a atenção desse medo primordial, dessa coisa, seja da morte, seja de estar sozinho, seja de não conseguir me relacionar, de não conseguir me sustentar os meus, incapacidade de pedir ajuda, tudo isso conta. Claro que tem várias variáveis no caminho, mas como as coisas se simplificariam se a gente percebesse que, puxa, uma atitude de estender a mão, uma atitude de criar pontes dos dois lados, porque muitos de nós, muitas vezes, não esticamos a mão a quem a gente está vendo claramente que está precisando de ajuda, claramente está amedrontado, claramente está precisando disso, a gente não consegue. Até porque, muitas vezes, olha só o que me veio agora, muitas vezes aquele que a gente vê amedrontado nos causa medo. Sim. Sim. Acaba sendo fonte de medo também, né, cara? E como o medo ele se retroalimenta, né? É como se fosse um vício, né, de fato. Você passa a ver medo em tudo, né? Porque é a lente através da qual você enxerga o mundo ao redor, né? Então, se você vê tudo através do medo, você só vai enxergar medo por todos os lados, né, cara? Não tem por onde. Então, eu acho que muito da violência também advém justamente por causa desse mecanismo de defesa que você mencionou. A pessoa violenta, no fundo, ela guarda uma absurda insegurança dentro dela, e a melhor forma que ela talvez tenha avariado a sua sobrevivência nesse planeta seja através da violência, o uso da força, porque é a única linguagem que ela conhece, né? E hoje, tem casos pra caramba, a gente já conversou sobre isso. No final da vida, quando as pessoas chegam mais ou menos bem resolvidas, muitas já perceberam que o grande medo da morte não era tão importante assim. Primeiro, elas chegaram aos 70 anos, 80 anos, então viveram um tempo razoável na média da expectativa de vida da humanidade, está ótimo. Muitos já dizem, estou cansado, muita gente, estou cansado disso aqui, já acho que já valeu. Terceiro, lamentam, quando é o caso, não ter vivido uma vida plena, não deixar a vida. Deixar a vida é difícil. Tem sempre aquela frase do Rutger Hauer no Blade Runner, quando ele fala, é difícil, né, largar a vida, é difícil largar o osso, né, como diria o Formiga. É difícil, mas se a vida é plena e você entende os ciclos e consegue deixar isso aqui, cercado de amigos, cercado de amor, que acho que é a grande contrapartida, dá para ir. Mas como são poucos de nós que conseguem chegar lá, então é natural que passemos, se não percebemos, se estamos naquele caminho evolutivo, na parte inferior dos chakras, antes do cardíaco, uma vida amedrontada, uma vida aquém das possibilidades dela. Esse acho que é a grande sacada negativa. Viver uma vida aquém do potencial dela. E necessariamente ela é coletiva. Ela não é individual. Qualquer pessoa bem resolvida se dá bem com os outros, inclusive com os seus próprios problemas, com os seus próprios medos e com os medos dos demais. Para ir, eu acho sensacional. E eu acho que, como você mencionou agora, tem relação, inclusive, com uma coisa que o Bernardo Castro menciona muito, que é a questão de você, de cair a ficha para você de que a vida não é sobre você. A vida é sobre a natureza, sobre o impulso primordial que faz você estar aqui, e é sobre isso que é a vida, e não sobre a sua vida em particular, né? Então ele fala, né, isso pode parecer num primeiro momento bastante contraditório, mas ele explica depois que é essa ideia do eu natural, ele ter voz, né? E deixar que o eu adaptado tome conta de tudo, né? E a partir do momento que ele tem a voz, o fluxo da vida vai te levando, né? É que você tem que aprender a ouvir essa voz, né? Não é uma coisa natural, assim, para a nossa sociedade, para o estilo de vida que nós temos. Mas uma vez que você aprende de que é tudo sobre essa vida, esse fluxo maior que a natureza está te impulsionando a vivenciar, a passar pela experiência é que você vai largando essas tensões, né? Esse medo, essa coisa de que a coisa tem que ser do meu jeito, o controle que você acha que tem em princípio, e depois vai percebendo que a gente não tem controle de absolutamente nada, com coisas que acontecem, com acidentes, coisas da vida que ocorrem no meio do caminho que interrompem os nossos sonhos, né? Então, ele vai dizendo que, na verdade, apesar de parecer contraditório, quando você larga, você deixa essa tensão ir embora e vai no fluxo da vida desse eu natural, as coisas tendem a ser menos assustadoras mesmo. Né? Não que não vai, ele falou que o medo vai desaparecer, o medo vai continuar a existir, mas ainda assim vai haver um fluxo natural onde as coisas parecem que elas deixam de ter essa coisa presa,
essa interrupção desse fluxo natural, porque nosso ego está o tempo todo ali colocando o dedo e querendo empurrar isso para o outro lado, do que não é o lado pelo qual a natureza tende a nos levar, que é o lado da autorreflexão, né, das criaturas autorreflexivas, da metacognição, o lado da ilusão, o lado de Maia, né? Então, ele menciona que justamente ao soltar isso e ir com a maré, que parece contraditório também, que a gente está aqui querendo falar que somos adeptos da filosofia do Zeca Pagodinho, não é isso. Eu ouvi essa voz que é primordial, a voz daquela testemunha que está passando pela experiência encarnatória aqui, de que, olha, realmente, o que eu devo estar fazendo agora? O que a natureza diz que eu preciso fazer? Aprender a ouvir essa voz, né? E agora eu entendo. Como é que eu vou, então, traduzir isso de uma forma que as pessoas aqui no universo externalizado entendam, né? Então, ele menciona muito a respeito disso. Eu acho que o medo tem a ver com isso também. A partir do momento que você solta, né? Ou seja, viver é um risco, né? Se a gente já está vivo aqui, agora já é um risco, né? Risco todos nós corremos. Mas espera aí também, né? Vamos aproveitar um pouco a viagem, né? Vamos conseguir olhar para fora da janela, né? E observar a paisagem que está passando. Vamos curtir um pouco também. Não é só tensão e desconfiança o tempo todo, né? Não, bem colocado. Eu acho que isso aí tem tudo a ver, concordo com essa visão. E mais, ele deve colocar isso, e outras pessoas colocam. Perceber também onde é que vai o meu fluxo, a minha existência se encaixa na existência coletiva. Como é que a gente ajuda os demais aí, né? Eu acho que é muito legal isso daí. Tudo indica que a gente perdeu como civilização. Estudando as civilizações primevas, tal, parece que não estavam ausentes de conflitos, não estavam ausentes de medo, mas o medo como, de novo, uma iniciativa, não iniciativa, uma parte integrante da evolução bem ajustada nos leva adiante. Mas, voltando, as culturas primevas, elas tinham, por exemplo, uma visão de pensar em gerações futuras vivendo em coletividade com a natureza, né? Uma coisa que a gente perdeu. A gente virou muito imediatista, pensando só em mim, na minha turma, na minha família, e os outros são potenciais inimigos. Os outros só são potenciais amigos se me ajudarem a me defender contra outros que são inimigos. Sempre haverá outros inimigos. A gente perdeu essa ideia da geração estendida para frente e do lidar bem com a finitude, com as dificuldades. Perdemos essa ideia em tudo, né? Agora me ocorreu coisas. A gente quer eliminar rapidamente tudo que é desconfortável. Dor, problema, finitude, dissabor. Inclusive, você falou agora do exagero, né? Poxa, o que é a quintessência do exagero, quando a gente fala do amor? Tudo demais faz mal, inclusive o amor? Sim, o amor disfuncional é terrível. O amor disfuncional sufoca, mata. Tanto é que eu costumo dizer que esse tipo de sentimento não pode ser amor. Uma coisa que mate, que prenda, que corte as asas do outro, não pode ser amor. Dá outro nome, cara. Dá outro nome, porque não pode ser amor. O amor liberta, né? Exatamente. E a outra é uma maneira disfuncional. Em outras palavras, em todas as nuances da vida, eu acho que a gente acabou perdendo a mão e exagerando em um monte de coisas. E esse aspecto do medo, que é muito primordial, nos tornou medrosos, covardes, com o pé atrás e muito avessos à atitude amorosa. Exato. Claro, a gente está recuperando isso. Nunca se escreveu tanto, nunca se falou tanto. É legal, mas ficou culturalmente tão encalacrado que é difícil de tirar. É difícil de tirar. Ao ponto, inclusive, de quando uma pessoa legitimamente se aproxima de você com boas intenções, confiando em você, você fica desconfiado, né? Não é possível que exista alguém com esse tipo de perfil que é confiante, que está expressando amor de verdade, porque, né, você vê tudo através do medo, e quando alguém chega assim para cima de você, bom, para começo de conversa, você até nem enxerga isso, né? É difícil você enxergar. E se enxerga, você também fica com o pé atrás, né? Achando que existe alguma coisa mal intencionada por detrás ali que você não está vendo e passa a desconfiar de novo, né? Então, é complicado, cara. E essa desconfiança, ela estrangula muito as relações, né, cara? Ela dissipa, ela causa erosão nesse manto social, né, cara? É uma coisa muito que o Yuval Harari, ele fala, né, cara, que é Yuval Harari, na verdade, né, Yuval, sobre essa questão para haver uma sociedade
tem que haver confiança necessariamente, né? E se não há confiança, essa sociedade está realmente mal das pernas, né? E é o que nós vemos, infelizmente, hoje, né? Por quê? Porque a gente precisa cooperar, necessariamente, para viver em civilização, temos que cooperar uns com os outros. Uma civilização decentemente constituída, ela é formada por, assim, zilhões de níveis de cooperação em amplas esferas, né? Então, aqueles exemplos clássicos que ele menciona, por exemplo, né, quando você vai pegar um avião, você parte de uma série de princípios de cooperação, onde que você simplesmente confia, né? Então, assim, eu vou confiar em que aquela empresa, enfim, é uma empresa que cumpre com os seus deveres, né, que paga decentemente seus funcionários, que presta muita atenção na questão mecânica dos aviões, que o piloto ali foi bem treinado, né? Então, você parte dessas premissas de confiança e, por isso, é isso que faz você estar apto a pegar aquele avião e viajar, né? Outras circunstâncias do tipo, sei lá, você vai pegar um elevador num prédio, você parte do princípio de que aquele prédio, né, tem uma boa manutenção, de que o elevador está em bom estado, e por isso você vai pegar aquele elevador e você vai subir com segurança para o seu andar de destino, né? E por aí vai, uma série de outras circunstâncias, médicos, né? Partimos desse princípio, hospitais, enfim. Agora, lógico, o oposto também é verdadeiro. Se você parte do princípio que tudo está atrás dessas lentes do medo, né, cara? Você vai desconfiar de tudo, de todos, vai desconfiar do médico, do ascensorista, vai desconfiar do piloto de avião, desconfiar do seu amigo, desconfiar do seu amante, né? Desconfiar de tudo, de todos, né? Porque você não confia nem em si próprio, né, cara? Então, é um círculo vicioso, realmente, fica muito complicado você conseguir sair dele se você não estiver muito esperto. Muito bem colocado. E olha só que você me fez uma ideia, me fez fazer um link com o que você falou agora há pouco. Se eu perceber qual é o fluxo da minha vida, para onde ela leva, qual é a minha função aqui, para que eu vim, e eu der o máximo da minha colaboração, eu estarei ajudando e agregando a toda a coletividade. Os outros, reconhecendo ou não isso, eu estou dando a minha contribuição. Se todos nós reconhecermos, o benefício será de todos. Infelizmente, a gente tem a mania de fazer ranking. Esse é mais importante que aquele. Esse vale mais do que aquele. Quando a gente para pensar, tudo é importante. Os coletores, para usar o termo moderno de lixeiros, os coletores de resíduos fazendo greve, todo mundo sofre. Se você for milionário e se ninguém for coletar o seu lixo, você sofrerá. Todos são importantes. Mas perceber esse fluxo, qual é a minha cota de colaboração, eu devo fazer da melhor maneira possível, pedir ajuda para os demais e tudo irá fluindo naturalmente. Em contrapartida, o que você falou agora é muito legal e eu também li isso outro fim de semana. Olha só, por outro lado, quantas pessoas fazem atos generosos diariamente, a cada minuto, beneficiando milhões sem saber? O técnico do elevador que vai lá, ele é pago para aquilo, ele é. Mas se ele faz aquilo com esmero, com dedicação, tudo, ele está ajudando milhões de pessoas que usam aquele elevador. O cara que limpa o avião está ajudando milhões de pessoas que usam aquilo, né? Isso é muito bacana. Todos os dias, pessoas ajudam outros milhões de pessoas fazendo bem a sua função. Exato. Isso é muito legal. Que é uma função básica do conviver em sociedade, né? Exatamente. Inclusive os filhos dela, a família dela, e ela mesma utilizará aquilo. Exato. Mas aí que entra aquela questão também, a distorção, né? Bom, ao ponto, inclusive, da gente conseguir sair um pouquinho do tema central, mas que é da ideia de ganhar dinheiro, né? De fazer dinheiro, que muitas vezes as pessoas distorcem e colocam o dinheiro na frente, né? Então, a função ela deixa de ter essa importância que você mencionou e passa a ser simplesmente o dinheirinho lá na frente, né? E aí você faz mal feita a função, ou faz de mau gosto, enfim, não faz bem feito, porque você está, enfim, fazendo aquilo com ódio, você não gosta daquilo que você está fazendo. E essa questão da função em si, de você estar percebendo, olha, eu estou aqui momentaneamente executando essa função, ou prestando esse serviço, né, para o bem coletivo e para o meu próprio bem, né, em um primeiro momento, que, inclusive, essa relação distorcida, né, entre capital, né, dinheiro, valor, tudo isso aí acaba gerando uma grande bola de neve de confusão e as pessoas acabam se esquecendo dessa questão primordial, que é o conviver bem em sociedade, através da confiança, né, cara, e através da cooperação, coisa que está muito longe desse aspecto do medo.
A gente talvez um dia venha conversar sobre isso, como a questão do dinheiro acabou sendo distorcida de tal maneira que virou o objetivo primordial, consciente ou inconscientemente, de quase todo mundo, e o grande mote de conflitos em gerais e de medo, e de distorções, uma série de outras coisas, né? Não vou me lembrar do nome dele agora, mas aquele poeta inglês que disse que todo mundo sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada, né? Isso valia para o século XIX, mas vale para agora. A gente perdeu a noção de valor e uma série de outras coisas, né? E também tem a ver com outra sugestão que eu te dei, que um dia a gente deve conversar, sobre também senso de justiça. Muitas pessoas, essas pessoas sentem, puxa, eu não estou sendo justamente valorizado por aquilo que eu estou contribuindo pela sociedade, então eu não faço tão bem feito quanto eu deveria fazer, uma série de coisas. Mas, pensando agora, lá atrás de tudo isso, está de novo esse medo primordial de não sou bom o suficiente, sou uma fraude, sou finito, vou morrer, não sei o que estou fazendo aqui, não tem significado essa vida, não tem sentido acordar de manhã cedo para fazer o quê? Né? Então, a gente não, de novo, você falou bem no começo, a gente não para pensar. Precisa ter muita coragem para parar, pensar e refletir sobre isso e continuar a vida. E voltar a pensar e reconhecer, talvez eu não tenha a resposta hoje, deixa eu ponderar mais, talvez venha amanhã, deixa eu pedir conselhos para outras pessoas. Mas não é fácil. Não é fácil. E explica parte da situação que a gente chegou agora, de paranoicos. Somos todos paranoicos, em maior ou menor grau. E acho que agora, assim, passando na metade aí do nosso papo, cara, dá para a gente começar a entrar, então, de como, por exemplo, o idealismo metafísico ele poderia contrabalançar ou contribuir de uma certa maneira para que a gente fosse erodindo essa indústria do medo e passasse a viver com menos medo, né? Ou, pelo menos, a gente passasse a viver com o medo funcional e não o medo disfuncional. Né? Que seria essa ideia de que a mente está por trás de tudo, né? Existe uma grande consciência universal, aquilo que nós chamamos de universo físico é uma consequência dessa grande consciência. Então, as próprias condições de medo e de amor que apresentamos aqui como caráteres, como extremidades metafóricas de uma mesma linha, como estados mentais, né? Seriam simplesmente estados mentais. E sendo um estado mental, é passível de ser alterado. Né? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é moleza fazer, mas como um estado mental, é possível sim você alterar. Tanto é que eu já passei por isso, né? Eu também já tive crises de pânico muito fortes, né? Relacionadas, olha só, as minhas em particular, não estou generalizando, mas com realmente o medo da morte, né? Fundamentalmente isso, porque naquela época, vendo a morte de perto, né, com o falecimento do meu pai, por exemplo, e tendo, por outro lado, essa visão materialista era predominante na minha vida, não é predominante, ela era controladora mesmo, né? Eu via o universo através das mentes, das lentes materialistas. E então não me dava esse suporte, né, ou esse feedback em relação de que existe uma continuidade, a consciência está por trás de tudo. Não, morreu, acabou, já era. Então eu nesse conflito isso produzia, eu era o gatilho que geravam as crises, né? Então passei por isso também e através de uma alteração do estado mental eu fui percebendo, lógico, paulatinamente, aos poucos, não foi de uma vez. Mas eu fui percebendo que, peraí, as coisas elas podem ser muito diferentes da maneira que eu estou pensando, então esse meu estado mental, ele não está compatível com a realidade, está desajustado, está disfuncional, é possível a gente alterar, né? Então, acho que essa é a grande contribuição, pelo menos a inicial, o pontapé inicial que a gente poderia dar para essa segunda parte do papo, de que encarando isso como um estado mental, você consegue, por mais que difícil que seja, alterar isso com o tempo. Não é uma situação fixa, uma situação imutável. Te digo mais. É normal, parece que é normal no processo de desenvolvimento de qualquer coisa, qualquer criatura viva, que uma ou outra coisa sai disfuncional. Nem todas as sequoias que crescem e amadurecem. Nem todas as baleias que nascem chegam à vida adulta. É normal que existam disfunções. É normal, inclusive, nos seres humanos. Não só físicos, mortalidade infantil, acidentes de percurso, e psíquicos. É normal. O que a gente pode fazer é o que você falou. É possível mudar. É possível enxergar a realidade de outra maneira.
Tem custo? Poxa, tem um custo, e às vezes é bem caro, e é bem alto, e às vezes alguns não conseguem pagar. Tem uma série de fatores que é do jogo cósmico, tem o timing. Puxa, às vezes a ajuda era certa, mas o timing era errado. Tem uma série de coisas acontecendo aí. É um jogo. Você é um caso de sucesso, uma coisa que percebeu, foi atrás, pagou o preço, e sucedeu. E mais, sabe que tem um monte de coisa a descortinar para frente que é fascinante viver, apesar das dores, dos medos colocados na sua devida caixinha, eles nos acompanharão para sempre. Mas muitos de nós não passamos por isso, não conseguimos passar por isso. E às vezes foi a falta de conseguir ouvir. Tinha gente do lado, às vezes foi a falta de conseguir ouvir. Às vezes não, foi a ausência de um conselho, foi a ausência de um ombro amigo. Outra coisa muito curiosa, o materialismo foi tão forte que sufocou o bom que as religiões tinham e que ainda tem, que é essa ideia de, primeiro, de gregário. Vem aqui que aqui você tem uma família que vai te abraçar. Segundo, nós vamos te dar uma ideia de continuidade. Isso aqui não é tudo, cada uma com o seu jeito. Inclusive, o cristianismo, tal, cada uma com o seu jeito dará uma ideia de continuidade. Fica tranquilo. Porque essa ideia de que é finito, essa finitude sem sentido, o que é mais louco é isso. Para muita gente que não viveu bem, é finito e sem sentido. Porque se é finito e tem um sentido, vá lá. Vá lá. Mas quando é sem sentido, é terrível. E, para concluir, no momento que a gente percebe, legal, é um ciclo, um eu superior, não o eu moldado, o egóico, continuará, faz parte de uma coisa que é muito maior, transcenderá, não só dá uma ideia de alívio, mas, puxa vida, estaremos aqui, né? O show continua, cumprir bem essa função aqui. Tanto é, esse medo é tão grande que ele acaba muito prejudicando totalmente essa existência. E acontece aquilo que a gente já conversou agora em outros programas, nos faz lamentar e revisitar situações e conversas do passado, tentando mudá-las só na nossa mente, que fica uma mente obcecada, que não sai do passado, ou projetar coisas que muitas vezes não virão a acontecer. Quando o que está acontecendo agora, o grande presente, fica inoperante, fica em stand-by, fica, aí sim, no esquema Zeca Pagodinho, sendo levado por um fluxo não seu, não genuíno, mas do entorno. Eu vou na correnteza da sarjeta e não no meu fluxo natural. Né? E aí é que entra uma distinção que eu acho super valiosa, cara, que é a distinção entre consciência e mente. Embora essas duas palavras sejam usadas de maneiras sinônimas, tanto no Ocidente quanto no Oriente, dependendo da linha de trabalho, da abordagem, há uma diferença considerável se você passar a entender que a consciência é aquela ideia da testemunha, né? Daquela pessoa que está passando pela experiência de estar encarnado, pela experiência de estar observando a tudo e a todos, né? Com a questão do fluxo mental, né? Que é a questão do estado que você está no momento que vai te levando de um momento ao outro, né? Você se identifica com esse estado mental, né? De tensão em tensão, de medo em medo. Como você se identifica muito com isso, você passa a acreditar que você é aquilo, né? Quando você para pensar no momento presente, né? E muitas das meditações existentes, elas nos falam de que é muito mais você estar naquele estado onde você deixa decantar as impurezas de um copo de água até que ele se assente, então tudo já está ali no presente, né? Então é muito mais uma questão de você limpar as tranqueiras mentais que você possui para passar a enxergar aquilo que você sempre foi. Então, essa ideia de futuro, de que eu serei algo, né, ou de que me falta algo, na verdade, a ideia de que o budismo nos apresenta, né, o próprio brahmanismo e o hinduísmo também tem contribuições nesse sentido, de dizer que, olha, já temos tudo que nós precisamos, já somos aquilo, já somos luz, já somos Buda. E a questão é que a gente não enxerga isso porque existem uma série de camadas que a mente analítica foi colocando, né, e foi destrinchando e foi trabalhando muito em cima da dualidade, né, nos separando, criando camadas de medo uma em cima das outras, que foram nos distanciando dessa essência, né? E aí é preciso que você pare um momento, deixe de se identificar com esse fluxo mental caótico que existe, né, nos levando, né, aí para o lado negativo, para um estado de medo, de tensão permanente, para esse estado de amor, onde as coisas tendem a ser mais tranquilizadoras, mais sossegadas, mais apaziguadoras, né? Então, essa diferenciação entre consciência e mente, eu acho que é muito importante
porque a gente passa a entender melhor. Ah, tá, então peraí, eu sou... E tanto é que isso existe se você faz meditação com um pouco, lógico, um pouco não, eu diria até com bastante esforço, porque no mundo que a gente vive hoje em dia, isso não é nem treinado e nem mencionado para as pessoas que seria possível de fazer, você consegue perceber que há momentos sim onde você não está pensando. E você não morreu por causa disso. Você continuou lá observando, né? Mas a mente cessou, né? Por alguns instantes, algumas frações de segundo, você deixou de pensar. E aí, você morreu? Não deixei. Mas é que nós nos identificamos tanto com a mente que a gente passa a achar que nós somos a mente, né? Então, essa diferenciação acho que ela acaba sendo bastante útil nesse processo de mudança, de transformação do medo em amor. Olha que interessante. Sempre foi assim. Se lá atrás, Buda, Lao Tse, já diziam do macaco saltando de galho em galho, estamos falando de 2.600 anos, um pouco mais ou um pouco menos. Sempre foi assim. Mas o materialismo científico reforçou as paredes do cativeiro de tal maneira que nos asfixiou e nos tirou essa possibilidade de parar para pensar que entre um pensamento e outro existe esse vazio, essa possibilidade onde eu posso ser eu aqui e agora. E a gente cai na armadilha do refluxo total. Eles lá pensavam no presente e passado? Provavelmente sim. Mas a gente agora está numa coisa tão louca que vive muito mal. Curioso, a gente vive mais anos, a expectativa de vida é muito maior agora. Nós vivemos muito mais infelizes. Aquilo pelo qual a gente batalha não nos traz a felicidade. E vivemos com medo danado de não alcançá-la, e quando alcançamos, e geralmente é falso, porque está calcada em coisas materiais, não nos traz a felicidade, traz medo de perder. Então, de novo, é a espiral negativa, é a espiral que nos leva a essa separação. De novo, o drama da separatividade, que o pessoal da teoria integral chama que é o grande crime do iluminismo. Separou dessa essência. Eu preciso enxergar a testemunha, preciso me identificar com a testemunha. A testemunha está me vendo. Opa! Eu tenho um corpo, mas eu não sou o corpo. Eu tenho pensamentos, mas eu não sou os pensamentos. Eu tenho medo, mas eu não sou o medo. Exato. É desse corpo, é dessa hora aqui legal. Eu sou indestrutível. Exato. Eu que estou olhando, sou indestrutível. Não, sensacional. E é exatamente essa que é a ideia da metacognição, a ideia da metaconsciência, né, cara? De você conseguir, né, da testemunha fazer esse giro, né, cara? E olhar para cá e falar, quer dizer que eu sou essa testemunha, né? Eu não sou o medo, eu não sou a tristeza, né? Eu não sou esse estado X ou esse estado Y de mente, eu sou a testemunha, né? Esses estados ocorrem em mim, mas não são aquilo que eu sou, né? Então, esse cair de ficha demora, cara. E quando ele começa a cair, aí sim as coisas mudam de figura, porque você percebe que você tem independência em relação aos estados e você pode fazer algo a respeito. Você não é mais refém do medo. Mais legal. Mais legal ainda, sabe? Isso eu vi quando o Kel Weber escreveu. Eu consegui... Ele escreve de uma maneira tão legal que eu consegui ver essa ideia. Tá legal, a testemunha eu estou olhando aqui, bacana... Legal, todas essas coisas que você achava que eram negativas, temerosas, medrosas, mas você é indestrutível, bacana. Agora, abre o leque e olha todos os outros. Todos os outros são a mesma coisa, todas as outras testemunhas. Espera aí, todas as outras, se você olhar, são você. Você é todas as outras testemunhas que estão olhando todos os indivíduos que vieram da grande consciência cósmica, do tal, do profundo ali, para viver a experiência e aprender. Então, todos, aí sim, no mesmo barco. Aí sim, todos como testemunhas. Isso dá uma tranquilidade, dá um alívio. Pô, legal. De novo, vai tirar a dor? Não, vai tirar. A dor física é parte do corpo físico, legal. Mas vai dar um entendimento da coisa, né? Inclusive, depois a gente pode conversar sobre isso. Vai dar talvez um entendimento melhor da ideia de justiça. Porque, puxa, a justiça humana é totalmente imperfeita, mas tem outras coisas além dela que a gente pode discutir. De novo, uma parte boa da espiritualidade da religião foi eclipsada por todo esse arcabouço cultural materialista, vamos dizer assim, né? Que, de novo, reforçou tanto as paredes do cativeiro que a gente não vê saída. Exato. Não vê saída. Só com a ideia da consciência que a gente pode... Quando a consciência prevalece um pouquinho, legal, eu não preciso nem pular a parede do cativeiro, eu atravesso. Ela não existe. Ela não existe. Isso que é mais legal. Mas é difícil quebrar nessas paredes do cativeiro, cara, porque essa ideia de não ter saída que você mencionou, né, que era a percepção que eu tinha nas crises do pânico, né? Não há saída, estou batendo contra uma parede.
já figurativamente, né, era a parede do meu próprio cativeiro com a qual eu estava batendo ali, né, cara? Mas é um grande sinal, acho, de que a gente está num processo de transformação e de alquimia interior, né? Ou seja, talvez seja uma grande pista para nós de que, olha, essa sensação não tem saída, não. Muito pelo que tem saída, sim, é que você não está conseguindo enxergar com o seu paradigma atual, né? Você vai ser obrigado a mudar o seu paradigma para conseguir enxergar isso. Dentro dele não há mais resposta, está na hora de trocar de paradigma, né, cara? Acho que essa aqui é a grande dica. Muito bem colocado. E mais, você me fez lembrar o livro que eu mencionei agora há pouco, que eu acabei de terminar, daquela cientista britânica. Ela fala da esquizo, a esquizofrenia. Esquizo é a separação, né? Então, a separação do corpo-mente, da separação da ideia, né? A separatividade que é o grande drama que a gente tem no micro e no macro, na pessoa, na sociedade e no planeta. E uma coisa que eu não acreditava, e depois a gente pode até um dia voltar a falar nisso, eu achava balela, o pessoal falava, não, eu vou fazer um trabalho meu que eu vou ajudar a sanar, a curar o planeta. Eu achava que era uma balela, né? Inclusive eu vi o pessoal falando, não, eu vou fazer o caminho de Santiago, fazer todos os caminhos, caminho de Roma, caminho de Santiago, porque fazendo isso eu vou salvar o mundo. O próprio Sixto Paz, eu vou para o Egito fechar as portas do mal. Muita gente faz isso. Essa mesma mulher falou, eu vou visitar 13 lugares sagrados do mundo, junto com um grupo de pessoas para poder ajudar na cura do planeta. Eu achava uma balela, mas hoje já vejo diferente. Por quê? Como é embaixo é em cima, com o micro e do macro, quanto a atitude individual de cada um de nós, a gente é que tende a minimizar a nossa capacidade. Sim. Quanto cada um pode fazer a gente pode mensurar o quanto mal uma pessoa pode fazer individualmente, mas não o quanto bem, né? Pois é. Deve ser gigantesca essa possibilidade, esse poder de bem, né? Exatamente. E aí você percebe que em todos os textos sagrados, né, das grandes filosofias mundiais, né, se você tem acesso às filosofias perenes e você percebe que aqueles seres iluminados, ou aqueles seres que alcançaram a sabedoria, eles têm o amor justamente por causa disso, eles transcenderam o próprio medo deles, né? E isso parece ser uma situação sine qua non em todos os textos sagrados, né? Onde esses seres iluminados acabam ultrapassando essa fronteira do medo, né? E aí o amor, ele vem como um sentimento natural, ele brota, né? Nesse sentido, não, chega, a coisa não é mais sobre eu, a coisa agora é sobre os demais, não tem mais nada a ver comigo, né? Então você percebe simbolicamente isso representado na própria figura do Buda, na figura do Cristo, né? Onde ele deixa de ser ele próprio no sentido individual, né? Para ser uma questão ou a própria síntese daquilo que é representativo do todo, né? Então o amor, ele brota naturalmente dessa condição onde, né, isso flui através de mim naturalmente, porque eu ultrapassei a barreira do medo, né? E essa parece ser uma das maiores barreiras que nós ainda lutamos contra ela, né, cara? E eu acho que só através dessa transcendência que a gente vai conseguir chegar lá. E aí passa, né? Uma coisa que você falou que, né, você desconfiava antes, eu também tinha essa visão um pouco assim, falar, mas que lugar comum, né, cara? O pessoal falando, o pessoal que é iluminado, transcende, né? Expande amor por todos os poros, né? Parece uma coisa assim, um lugar comum, né, cara? Um jogo de palavras que não faz sentido, mas você consegue perceber que faz sentido, sim, se você olhar mais profundamente, percebendo essa questão do medo, né, cara? E essa relação entre medo e amor. Impressionante. Não, legal. E uma coisa que você falou agora me recordou. Alguns, dá para perceber, a gente percebe quando é fake. A gente percebe quando é forçado. Inclusive, por medo, algumas pessoas simulam que são esse poço de compreensão e amorosidade. E a gente percebe. Quando é genuíno, a gente sabe o que está acontecendo. Mas mais, eu percebi que a atitude individual causa, sim, impacto planetário. Causa, sim, impacto planetário. Em todos os níveis, inclusive nesses níveis consciencial e mental. Dá para fazer assim. Agora eu estou vendo isso daí. E outra coisa que eu queria comentar com você, que era muito legal, deixa eu ver se eu pego o fio. Você estava falando... das criaturas. Das criaturas iluminadas. Não, elas são exemplo dessa ideia de não se trata de mim, se trata de nós, se trata da vida com V maiúsculo em si. Eles foram exemplos, mas cada um de nós pode perceber isso e fazer isso no nosso microcosmo.
A gente percebe quando uma pessoa é diferenciada, quando uma pessoa é amorosa, bondosa. Não precisa ser Madre Teresa, mas ela muda o ambiente de trabalho pesado, ela muda o ambiente, ela muda as pessoas que estão dentro de um ônibus, num vagão de trem, elas mudam. Elas são capazes disso. Mesmo quem tem essa mínima percepção consegue sacar. A maioria hoje está lá no celular, mas quem percebe essas coisas, a gente consegue. E elas estão mudando o mundo. Essas pessoas mudam o mundo o tempo inteiro. E diria mais, vou chutar aqui, graças a elas é que a gente não está tão desequilibrado. Porque a carga inconsciente pesada é gigantesca. Se você enxerga tudo de uma forma separada, você vai jamais acreditar nesse palavreado todo que nós estamos falando aqui. Mas a partir do momento que você adquire isso como uma filosofia de vida de verdade, né, você entende que tudo é mente, tudo é experiência. Nada existe para fora da experiência, né? Porque tudo que existe para fora da experiência é simplesmente uma elucubração mental, né? Tudo só pode ser vivenciado através da experiência, né? E se a experiência só pode ser explicada através da consciência, é necessário para ter experiência uma consciência, né? Infelizmente, você não tem como diferenciar uma coisa da outra, então, de fato, tudo é consciência, né? E aí, quando tudo passa a ser consciência, você começa a entender realmente de que o ato mais singelo, o ato mais simples, a coisa mais delicada que você possa fazer, tem implicâncias no mundo real, porque esse mundo é mental, vai repercutir de alguma forma, né? O que você fala, o que você pensa, tudo vai ser contabilizado de uma determinada maneira. E para concluir o que você falou, me ocorreu agora, eu ia falar antes e agora me lembrei, se a gente tem essa ideia de que são os pensamentos, é a locomotiva do pensamento o que está nos guiando, a gente tem que assumir o comando dessa locomotiva e perceber, nos momentos que ele está nos conduzindo, se a gente for capaz de fazer fora da meditação a ideia de, peraí, por que eu estou seguindo este pensamento? Por que ele está me levando a este tipo de atitude? O que está me fazendo estar com franzido? Por que está deixando a minha mão tensa? Por que está me deixando desconfortável? A gente pode parar, peraí. Qual é a origem desse pensamento? Qual é a minha realidade? O que eu posso fazer para mudar isso já? E não seguir nesse trem que a gente acaba pensando. Tanto é que a maior prova que a gente tem façamos uma avaliação no final do dia, como é que foi o nosso dia. A gente deveria ficar fazendo 24 ou, sei lá, 18 horas que a gente ficou acordado tentando lembrar de cada coisa. Em menos de 30 minutos a gente lembra tudo, porque a maior parte passou inconsciente. Mas você me fez lembrar uma coisa agora também, não sei se vai dar tempo para explorar isso, mas que é de que aquele questionamento, será que somos bons observadores ou não, né? Porque a gente tende a mencionar que essa observação, ela inclui o meio externo, né? E não a mim mesmo, né? Então, assim, eu sou um bom observador do entorno? Pode até ser, né? Mas você está se observando, ou você está sendo levado pelo fluxo da mente, né? E você não está, né, fazendo esse movimento que eu fiz com a mão aqui, né, que simplesmente, né, opa, peraí, eu tô o tempo todo aqui, não, mas peraí, quando é que eu faço esse movimento, né, esse exercício? Né? E a partir do momento que você faz isso, aí que, né, vem, eu acho que, estou elaborando um tema, talvez seja o tema centésimo, tá, talvez, boa. de que tem a ver com essa questão de como a natureza acabou culminando na metacognição, na autorreflexão, né, na consciência autorreflexiva, que é justamente esse exercício. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo deste lado aqui. Né? Aí as coisas mudam de figura, né, cara? E você enxerga o seu próprio medo, né? E aquilo que está te fazendo ruim naquele momento, né, cara? Não, legal. Quer ver uma coisa bem bacana? Daqui a pouco eu vou sair para minha casa da minha mãe, digamos, né? Então, eu sei que eu vou sair daqui e vou para lá para minha mãe. Legal. Eu consigo imaginar o que eu vou fazer lá. Mas onde eu estarei no caminho? Onde estará minha mente no caminho? Né? Pensando zilhões de coisas. Se eu deixar, o trem vai levar. E se eu não tomar cuidado, ele vai me levar para pensamentos ruins. Geralmente não acontece porque tem um treinamento por trás. Mas quantos de nós passamos entre um destino e outro totalmente inconsciente de onde a gente verdadeiramente está? Esse é o estado comum, infelizmente, né, cara? Talvez a maior parte do nosso tempo a gente esteja realmente no fluxo mental, e não no fluxo do eu adaptado, e não no fluxo do eu natural. Né? Inclusive, existem alguns tipos de meditação, que é a meditação caminhando. Conte os passos, conte as inspirações no caminho, esteja lá no momento que você está cruzando o semáforo, mas você está contando, você está respirando, você está olhando,
Você não está vagueando. Ah, o pensamento foi, traga de volta. Continue contando. Você está presente, né, cara? Aquela tecla onde o Eckhart Tolle bate o tempo todo, né? De estar presente, né? Sem estar pensando em nada, né, cara? É justamente isso. É esse treinamento que a gente deve fazer de se enxergar como testemunha, de se enxergar como observador e não de se enxergar como os problemas, com os medos, com os pensamentos com os quais você se identifica, né, cara? Esse é o grande exercício. Bem colocado. Bom, acho que deu, né? Uma horinha aqui já batendo, Então, obrigado mais uma vez aí por mais uma participação exemplar. Queria aproveitar aqui também, pedir para que as pessoas, né, se inscrevam no canal, façam seus comentários, curtam o vídeo, porque assim elas ajudam a gente a crescer. E é isso daí, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio de Contatos Insólitos. Grande abraço. Valeu, Roberto. Grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.